Amém, meus amados irmãos em Cristo. Muito bom dia a todos. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, domingo, 22 de março de 2026. Graças a Deus por isso. Estamos iniciando aqui a nossa reunião de oração. O pessoal está chegando aos poucos. Aqui, na hora que eu acordei de manhã, o, o céu estava aberto, ou pelo menos um pouco aberto, né, Shirley? Tinha um solzinho. Agora está espesso em uma neblina, né? Neblinou-se aqui por completo. A neblina desceu e tá bonito aqui. O cenário tá bonito, né? Graças a Deus por isso. Hoje, então, nesse domingo, iniciando a nossa semana, caminhando para o final do mês de março, graças a Deus por isso. Estamos aqui, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo, por todo o privilégio, Senhor, que nós temos dado por Ti para ocuparmos esse lugar de oração, Deus. Obrigado, porque para nós é um privilégio, sim, Senhor, e descobrindo em Ti, respondendo ao Teu chamado, ao Teu convite, Deus. Ocuparmos dia a dia, Pai, insistindo no bom princípio, na disciplina espiritual que é a oração, Deus. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos, temos a certeza pela fé que nós somos ouvidos por Ti. O Senhor nos ouve, Pai. Que segurança, Deus, é saber que não estamos falando a esmo, não estamos sozinhos pronunciando essas palavras, mas cada uma delas são recolhidas por Ti, Deus. E como diz o salmista no Salmo 40, na Sua majestade, na Sua divindade, Deus, o Senhor se inclina para nos ouvir, ouvir o nosso clamor, Pai. Ouvir o que está sendo dito aqui, Senhor. Isso chega a ser constrangedor, Pai, para a nossa natureza humana, esse reconhecimento genuíno de quem Tu és, do Teu compromisso, como aponta a Tua palavra, nesse relacionamento, Senhor. Essa manhã, junto com os meus irmãos, Pai, eu quero orar por isso, Senhor. Não existe nada mais importante para nós, Pai, nessa terra do que cultivar um relacionamento contigo. Não existe nada que deva ocupar uma agenda primeira ou insistir, Deus, muitas vezes, em duelar com outras questões do que nos desenvolvermos dia a dia, Deus, com o Senhor. Pai, não existe problema, demanda dessa terra, ou não deve existir, Senhor, que ocupe essa linha, esse lugar. Por isso, Senhor, ensina-nos mesmos, Deus, a contar os nossos dias, para que a gente alcance cada vez mais essa boa essência de sermos o Senhor, de termos o Senhor, de existirmos e vivermos com o Senhor, Deus. Ensina-nos a cultivar esse bom relacionamento contigo, Pai. A ouvir a tua voz, Deus. A poder ver a manifestação das tuas obras, como nós vamos meditar aqui hoje, em João capítulo 9. Ensina-nos, ó Pai, a poder enxergar e reconhecer o propósito do relacionamento com Deus nas nossas vidas. Ensina-nos, Pai, a assimilar isso de todo o coração, Deus, e a estarmos prontos e disponíveis para isso, Senhor. Prontos e disponíveis para ouvir a tua voz. Ah, Espírito Santo de Deus, como eu preciso, como nós precisamos de ouvir a tua voz, Pai. Ouvir tudo que o Senhor tem para falar conosco e assimilar cada palavra, Senhor, assimilar toda a revelação divina que vem ao nosso encontro, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui nessa manhã de domingo. Esse é o nosso desejo. Então, encontra em nós, Senhor, a partir dessa disposição, vontade, para que
esse relacionamento, essa intimidade e essa aproximação aconteça. Reconhecemos nessa manhã, Deus, que não sabemos orar como convém. Reconhecemos a nossa total necessidade de que o Senhor venha e mais uma vez ensine-nos, Senhor, a orar. Pela fé nós te agradecemos, Pai. Mais uma vez, por tudo que o Senhor vai fazer e falar. Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, O bonde, como é que tá a conexão aí? Tá indo bem? Deu para me ouvir bem? Ou para falhou? mim tá normal. Tá bom. Vamos conversar com você, meu querido e amado irmão Augusto Bonde. Hoje nós vamos ter um eixo aqui, irmãos, das nossas orações, que é sobre maturidade, né? E aí eu vou pegar diferentes tópicos aqui para a gente pensar. E se tem uma oração que eu gosto pessoalmente, a palavra me ensinou essa oração, né? Em especial o livro de Tiago, é orar por uma fé madura, né? Uma fé que amadurece, que não fica mirrada, que não fica atrofiada, que não é uma fé religiosa, né? Que não é uma fé de uma teologia causa e efeito, como nós vamos conversar hoje na meditação, mas uma fé que se expande, uma fé que vai aprendendo a lidar com o sofrimento, com a ausência, uma fé que está disponível para ser moldada como barro, né? Enfim, então, bom, já vamos começar nesse sentido, que é o que Tiago fala, né? Permita que até, eu vou até ler, Bonde, para ficar bem assim, uma expressão bíblica mesmo, que nós estamos falando aqui, né? Quando o Tiago vai dizer o seguinte, preste atenção aqui. Deixa eu tô. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, né? Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. E por perfeição e integridade aqui, irmãos, tem como sinônimo maturidade, né? Sem que lhes falte nada. Então, bonde, vamos orar nesse sentido com você. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, primeiramente nós te bendizemos, te adoramos, santificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso tudo. Sem o Senhor não podemos viver, ó Deus. Não podemos fazer nada, porque o Senhor é a fonte, o Senhor é o bem, o Senhor é a dádiva, o dom perfeito. É o Senhor, tudo é o Senhor. E, ó Pai, isso nós aprendemos durante a caminhada, como o pastor Saulo aí falou, realmente, como está aí em Tiago, é a caminhada, é o esperar no Senhor, é o viver aquilo que o Senhor quer de nós dia a dia, aprendendo dia a dia na tua palavra, sendo, ó Deus, ministrados pela tua palavra no dia a dia. Senhor, que bênção, que alegria é saber que o Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias, boas ou não, aos nossos olhos, né? Porque o Senhor é bom o tempo todo, independente da nossa vontade, independente daquilo que achamos ou daquilo que queremos. O Senhor é bom. Então, ó Pai, que essa perseverança que muitos de nós aqui temos, não só pela idade, não é pela idade, mas é pelo se doar, pela busca do Senhor, pela intimidade com o Senhor. Nós aprendemos dia a dia com intimidade. Não é só vivência, só experiência, mas é intimidade com o Senhor. E isso é maravilhoso, ó Pai, porque durante as provações,
A nossa segurança é o Senhor, como Jesus nos ensinou. Nós pedimos realmente, não nos deixes cair na tentação. A tentação vem, sim, vem para todos nós, mas, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança, fortalece, ó Deus, a nossa vontade de servir ao Senhor e não servir ao Deus deste mundo, não servir às nossas vontades, mas servir ao Senhor. Então, ajuda-nos nisso, a termos firmeza dia a dia no propósito de sermos úteis na tua causa, trabalhando, ó Deus. Sim, trabalhando com o Senhor, fazendo essa obra maravilhosa, que é levar o teu evangelho, levar o evangelho, viver o evangelho. Fortalece-nos, ó Deus, a cada um de nós aqui, a todos que irão ouvir, fortalece a todos que são seus, para que não titubeiem, para que não se desviem, mas que permaneçam firmes, que em todas as circunstâncias busquem no Senhor a força, a esperança, a alegria. Ajuda-nos nisso. Temos vivido dias às vezes difíceis, uns mais, outros menos, mas isso tudo é para o nosso crescimento, para que busquemos o Senhor mais fervorosamente dia a dia. Então, fortalece a nossa fé, ó Deus, e dá-nos, ó Deus, a força para termos disposição de escolher sempre o Senhor, escolher a tua palavra, o teu ensino, porque é o Senhor, é sempre o Senhor, tudo é para o Senhor, e a nossa vida é do Senhor. Então, essa é a minha oração, a nossa oração. Ajuda-nos dia a dia a sermos perseverantes, perseverantes nas doutrinas espirituais, perseverantes, ó Deus, na nossa função dentro do lar, dentro da igreja, no dia a dia, mas perseverantes naquilo que a tua palavra nos ensina. E muito obrigado por tudo que o Senhor já tem nos ajudado a escolher a melhor parte. No nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Bom dia. Obrigado, meu irmão. Amém. Vamos seguindo aqui, irmãos, orando nesses princípios. Vou pedir o Laércio. Bom dia, irmão Laércio. Tá ouvindo bem aí? Bom dia, firme, Como é que tá o neblina aí? tá linda. Hum, Ah, é isso aí, vizinho. Muito bem. Irmãos, especificamente Laércio, né, tem um princípio bíblico que vai aparecer em muitos momentos, em especial no Novo Testamento, que, que a gente pode localizar primeiramente em Hebreus ou no escritor de Hebreus, que vai dizer o seguinte: não deixei de congregar como é costume de alguns, né? Desse princípio, a gente consegue conectar com outros versículos bíblicos que convergem todos para falar do papel e do lugar da igreja nas nossas vidas, da comunidade eclesiástica, né? Dessa expressão do corpo. Igreja, Paulo vai trazer como um sinônimo para nós, né? Não de prédio, né? Não de estrutura, mas de corpo. Corpo que é vivo, corpo que também amadurece, corpo que adoece, corpo que desgasta, corpo que cansa, mas corpo que vai se alimentando, corpo que tem vida. E um dos nossos bons desafios na nossa caminhada cristã, além de desenvolver uma fé madura, é também experimentar dia a dia, reconhecer, né, o que é fazer parte de um corpo, qual é a nossa responsabilidade no corpo, qual é o benefício direto de estarmos no corpo e termos o corpo também como conexão às nossas vidas, né, irmãos? Acho que isso para nós já é bem dito, mas né, acho que nós não podemos cessar de nos lembrar disso, a importância, né, da gente poder viver isso hoje, por exemplo, domingo.
10 horas da manhã, tá ali, todas as outras expressões que a gente vai tendo, né? Então, Laércio, vamos orar com você nesse sentido, para que Deus nos ajude como igreja, para a gente assimilar isso, para a gente alcançar isso, para a gente, né, voltar aqui ao escritor de Hebreus, né? Não deixar que qualquer outro princípio nos mobilize, porque, irmãos, é muito. Eu fico lembrando do Alan nesse aspecto. Tem muita coisa que nesse 1 ano e 3 meses, 4 meses, nessa função de pastor, presidente, digamos assim. Meu irmão, isso é muito sincero que eu vou falar, muito sincero mesmo. E aí o Lercha vai orar. Que eu estou alcançando. Por que que o Alan falava desse jeito? Eu não entendia muito bem, mas agora eu estou entendendo um pouco mais. E que naturalmente isso não tem a ver com ele, não é ele que é bom porque fala isso, né? Porque é muito bíblico. E como a gente se encanta com coisas fora e vamos nos dando muitas vezes a deixar de congregar por tão pouco, irmãos. E isso, né, revela a nossa imaturidade espiritual, irmãos. Fato, 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 fato. Então, Laércio, vamos lá, meu querido. Vamos orar com você, o que Deus colocar no seu coração. Amém, Senhor Jesus. Senhor, eu sou uma expressão viva de quanto é valioso a igreja do corpo, o quanto é necessário um ser humano fazer parte desse corpo que é a igreja nessa terra, igreja de Jesus nessa terra. Como é triste a vida de um homem, como é vazio se ele não estiver no corpo, que é a igreja de Cristo nessa terra. Como é neutro, ele pode até viver, sim. Ele pode até ser um homem sábio, inteligente, ele pode ser um grande profissional, ele pode ser um cara reconhecido na mídia, ele pode ser, Senhor, sei lá, pessoa importante que ajuda, mas fazer parte do corpo da igreja de Cristo aqui nessa terra não é uma questão só de ter um título, de uma profissão, de um algo, de ser alguém aqui nessa terra, mas é algo superior, meu Deus. É um lugar que o Senhor nos deu que não tem dinheiro que compra, que não é por dinheiro, que não é por força, mas é pela tua graça. E quantos nessa manhã vão virar as costas para essa graça, que é estar no corpo, que é não estar aqui. Domingo passado eu estava no UAI de manhã, não pude estar presente aqui, mas vendo pelo celular, ainda me regozijei, Senhor. Me senti no meio dos meus irmãos, no louvor, na ministração, lembrando das crianças na salinha, vendo a Ana Paula, mais a Joselina. Ó Deus, que isso, Pai? Que desproviso na nossa alma achar que não precisamos estar no corpo hoje de manhã. Eu peço em oração junto com meus irmãos aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo ajude, Pai, e dê força para todos aqueles que estão desanimados a estar em comunhão hoje aqui e eu em qualquer lugar nesse mundo. Mas eu te agradeço, Pai, por esse assunto mais uma vez, que é o que transformou a minha vida, que é o que transformou a vida de irmãos e irmãs que sabem muito bem e se alegram por poder fazer parte desse corpo, dessa igreja nessa terra. A igreja de Cristo Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Amém. amém. Bom demais. Amém, irmãos. Vamos seguindo aqui.
Ô Sirlei, Pai, por favor, se prepare aí agora. Nós oramos, estamos aqui, irmãos, para quem foi chegando aos poucos, né? Já são uns 30 aí, oh, que joia, que bacana para esse domingo, né? Orando por alguns princípios que envolvem maturidade. Já oramos por um princípio individual, que é a maturidade de fé, que é uma expressão que nós cultivamos, né? Você consigo mesmo e naturalmente com a pessoa de Deus. Oramos por esse princípio comunitário sobre o congregar, né? E agora nós vamos pensar, né, o lugar do outro nas nossas vidas, né? A boa expressão bíblica uns aos outros, né? Como temos lido aí no Larry Crabb, espero e desejo mesmo que os meus queridos líderes estejam lendo o livro junto com o pastor, né? No devido tempo nós vamos processar isso, mas Larry Crabb ele é tão enfático, e tão bíblico em falar desse lugar que o corpo de Cristo nos leva em reconhecer o outro, em ver o outro, em nos importar com esse outro, em servir esse outro, em caminhar com esse outro, né? Então, Sirlei, vamos orar com você, por favor, meu irmão, para que nós possamos entender essa nossa boa responsabilidade com o outro, que a gente consiga assimilar isso e poder viver isso no nosso dia a dia, né? Não somente num contexto eclesiástico, mas fora disso também, no trabalho, onde o Senhor tem nos plantado, né? Enfim, que Deus colocar no seu coração. Vamos lá, Sirlei. Ah, papai querido, como é antigo esse princípio, Deus, conforme falava, tu me trouxe a memória dos ensinos de Jesus a respeito do próximo. A Bíblia toda fala sobre o próximo. Jesus falou sobre o próximo muito. E hoje, depois de 2000 anos, eu estou redescobrindo isso. Eu creio que os meus irmãos também, a respeito do próximo. Como nesse mundo caído, essa sociedade com os valores totalmente invertidos, nos sopra, nos sussurra, papai, introjeta em nosso coração a importância do ego, do eu, do ensimismamento, como diz o pastor Saulinho. Como nós somos tão tendentes e com que facilidade nós queremos nos projetar, nos ensimismar, dar valor aos nossos predicados, aos nossos valores. Mas a tua palavra não é assim que ensina. E temos aprendido isso. E querendo, papai, te suplicar, que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática e valorizar o próximo, o outro. Que nós pensemos em primeiro lugar no outro. E sim, como o pastor Alan sempre falou, muitas vezes o diabo coloca em nosso coração quando acontece alguma desgraça, alguma coisa com o outro, o nosso coração mau, sujo, mundano, diabólico, o velho homem, aquele morador do recinto inferior, logo já murmura em nós mesmos: que bom que não foi comigo, que bom que não foi com a minha família, que bom que não foi com a minha igreja, com a minha comunidade. Ah, Senhor, nos ajude nisso, nessa vida desgraçada, sem graça, de nos ensimismar, de pensar em nós e não pensar no próximo, que aprendamos a ver o outro e ver no outro as suas qualidades, e ver no outro o que há de positivo, e ver no outro, papai, algo que possamos valorizar e expressar isso a partir do nosso coração, não só com a boca, mas no nosso coração, que seja retirar de nós, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, essa loucura de, ao ver o outro, ver primeiro, ou tentar ver primeiro, ou evidenciar primeiro a negatividade, os pontos negativos, e não vemos o que há de positivo, que vem ao nosso coração, que vem ao meu coração, papai. Em primeiro lugar, quando me refiro ao outro, valorizar o que tem de bom e temos, e o outro tem muita coisa de bom. Nós pecadores, como diz Paulo,
Eu, pior dos pecadores, também, ó Deus, sou tendente, papai, a ver no outro o que há de ruim. E isso parece que evidencia o outro, somente o que há de negativo. E quando eu tenho muita coisa negativa, ajude-nos a partir desse grupo, a partir da VID, a partir da Igreja Brasileira, papai, a pensar, a nos ocupar de abençoar o outro, de ajudar o outro, de orar pelo outro, como ontem minha irmã falou, isso me chocou muito. Talvez alguns irmãos que tenham ouvido, olha, gente, orem, mas não prometam que orem, não, orem de verdade. E quantas vezes, papai, a gente coloca uma mãozinha posta em forma de oração, a gente não ora, não ora. Eu já fiz isso. E como responder somente aquela mensagem e põe lá um sinal de que eu estou orando e muitas vezes eu não oro. Muitas vezes não oramos. Ajuda-nos, ó Deus, a pensar, abençoar e a bendizer o outro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Obrigado, Sirlei. Vamos para o filho agora, do pai para o filho. Bom dia, Sirlei Júnior. Tá me Bom ouvindo dia, bem? Paulo. Cunhado, vamos orar com você, fechando agora esse ciclo de orações aqui, sobre uma forma como Jesus vai nos definir existencialmente, que é vocês são sal e luz. Se a gente está orando por maturidade, não existe uma vida cristã madura sem a gente assumir uma responsabilidade, uma missão. Isso é missões. A nossa missão individual, dada por Deus, de ser sal e luz, de fazer a diferença, de poder iluminar, de poder nos envolver, nos responsabilizar com causas deste mundo, de poder estarmos todo o tempo atento para aquilo que de fato Deus quer fazer a partir das nossas vidas, como a obra dele vai se manifestar a partir de nós e vai encontrar o outro, né? Então vamos orar com você para que a gente fique bem disponível e reconhecer isso constantemente, essa condição que Jesus nos define de sermos sal e luz, como uma expressão missional nossa, no nosso dia a dia, onde Ele tem nos plantado, e a gente não, rejeite essa condição, pelo contrário, a gente possa assumi-la mesmo e estarmos bem comprometidos nisso. Por favor, vamos lá. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite entrar, Senhor, num andar superior, no novo homem, na Sua presença espiritual, Senhor, e receber essa luz verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus, quanto tempo que a gente gasta, Pai, no porão da vida, Senhor, no meio de tantas coisas ruins, no meio de tantos pecados, no meio de móveis estragados, sujos, ó Pai, sem luz. E muitas vezes, ó Pai, a gente não entende, ó Pai, que a gente precisa ser luz, ó Pai. Mas a luz não é nossa, Deus, vem do Senhor. Que o Senhor nos ilumine, ó Pai, assim como o sol ilumina a lua e a lua reflete de noite aqui pra gente, Senhor. Que a gente possa refletir a sua glória, Senhor. Que a gente possa ser luz, Senhor. Não ficarmos escondidos debaixo de religiosidade, debaixo de achismos, debaixo de tarefas, ó Pai, mas que a gente possa ser luz nas trevas, Senhor. Tem misericórdia de nós para isso, ó Pai, porque isso não é brincadeira, isso não é fácil, Deus. Isso aí é realidade, é vida, porque as pessoas estão vivendo em trevas, estão acostumadas nessas trevas, estão acostumadas com esgoto, Senhor. E nós precisamos, ó Pai, ser luz e também precisamos sair desse esgoto, nós também precisamos sair dessa escuridão, Senhor, e descobrir essa luz que é o Senhor, Deus. Não importa se é em Jerusalém ou nos confins da terra, Senhor, se é aqui em Uberlândia ou lá na Mongólia, Senhor. Não importa onde, Senhor. Onde o Senhor quiser que a gente esteja, Pai, que nós possamos ser luz, seja com o nosso trabalho, seja com o nosso abraço, seja com o nosso sorriso, seja com a nossa eloquência, ou seja com o nosso mineirês, ó Pai. Em nome de Jesus,
Nos ajude a sermos luz do Senhor, luz para os povos, Deus. E também sermos sal, para que a gente possa temperar esse mundo sem gosto, sem graça, cheio de salitre, cheio de química, cheio de tanta coisa ruim, ó Pai, que só dá câncer, Deus. Que finge que dá tempero para a nossa vida, que finge que dá status para o nosso coração, que alimenta o nosso ego, que bota a gente de roupa bonita, ou até de uma falsidade de roupa simples, ó Pai, achando que ser humilde também vai ser o supremo. Deus, como o pastor Saulinho fala, que miséria, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a ser sal de verdade, arrancado do solo, para temperar a comida, Senhor, para temperar a vida das pessoas, para dar gosto, ó Pai. E que a gente não se torne um sal sem gosto, sem valor, estragado, que só serve para jogar na terra e matar mato. Em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser luz e sal, desde aqui de casa até as nações, ó Pai. Seja na internet, seja na igreja, seja nos escritórios, seja nas ruas, nas lojas. Porque as pessoas estão necessitadas, as pessoas estão com sede, Senhor. Só que elas não sabem nem pedir água, não sabem nem acender a luz, não sabem nem pedir sal, Senhor. E a gente tem tudo na mão e a gente reclama. A gente reclama dessa vida. E Deus tem misericórdia, porque se o Senhor, que é Deus, veio aqui na terra para não só para salvar a gente, não só para morrer na cruz, mas para viver, para curtir essa vida no sentido bom, para poder descobrir o que é sentir, o que é machucar, o que é andar. Se o Senhor fez isso, como que a gente pode reclamar dessa vida que o Senhor nos deu? Que a gente possa amar, Senhor, não a vida em si, mas a vida do Senhor na nossa vida, Deus, a ponto da gente transparecer essa luz, a ponto da gente salgar essa terra, Senhor. Em nome de Jesus. E que isso, como diz Sauling também, que comece nessa semana de primeira, Pai, que começa no domingo, Senhor. Aqui e depois na reunião de oração. A gente se encha e depois transborde, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, cunhado. Que Amém. oração, hein? Amém. Que oração, hein, Sirleizinho? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Quem caminha com você como eu, irmão, que manifestação de Deus na sua vida. Você quer encontrar, né? Você quer ver muitas vezes como a fé tem amadurecido? É só a gente ouvir oração uns dos outros. Que oração, cunhado. Eu prestei atenção em cada palavra, né? Que alegria, né, Sirlei Pai, de ver um negócio desse, imagina. Coisa boa. Não tem valor nenhum nesse mundo que paga um negócio desse, né? Que bom, cunhado. Deus te abençoe e continue te fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Nós estamos aí num bom exercício aos domingos, quando eu consigo estar, né? Domingo passado eu não estava presente, aqui na reunião, eu estava na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Fui ali poder ministrar numa igreja e eu estava num lugar que a internet não estava boa, não estava ruim. Eu falei, eu não vou nem tentar aqui. Tava na casa do pastor, num quarto. Eu falei, não vai dar certo isso aqui. Então eu vou pedir o Sirlei, ele conduziu, mas agora estamos de volta aqui e temos caminhado aí aos domingos dentro do Evangelho de João, desde o dia 1º de janeiro de 2025, do ano passado, né? Tivemos um intensivão aí no janeiro de 2026, todos os dias em cima do capítulo 15, e aí depois, a partir de fevereiro, a gente voltou na sequência. E hoje nós chegamos no capítulo 9, né? Um texto muito precioso e muito forte aqui para nós. Preste atenção, nós vamos ler alguns versículos aqui. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu
para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e me estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei, só até aqui. Texto precioso demais, irmãos. Muito precioso aqui para nossa meditação de domingo, com muitas vertentes. Eu confesso que na minha cabeça, quando eu vou lendo um texto com tanta riqueza de detalhes e detalhes tão aparentemente, né, aleatórios e incomuns para uma cura, né, o roteiro aqui que vai sendo dado desde o início. Abre-se muitas janelas para a gente poder explorar, mas eu quero pegar um especificamente, né, para a gente poder aprofundar aqui. Hoje eu queria falar sobre problema. Hoje eu quero falar sobre os nossos problemas pessoais. Tá aí, Chilezão, já tem o título do da reunião de hoje. Os meus problemas pessoais. É bem curioso que o texto, né, a narrativa aqui em João, e só João vai trazer esse cego de nascença com esse contorno de cura, né, começa com Jesus caminhando e como ele vê. Acho que isso é só que eu vou citar isso aqui, gastaria só o versículo 1, a gente já poderia ficar nele um bom tempo, porque diz que Jesus caminhava e ele viu um cego de nascença, né? Quer dizer, eu fiquei imaginando tantas pessoas que caminhavam com Jesus, ou tantas pessoas que caminhavam paralelo a Jesus, já que nessa época não tinha também, né, veículo, automóvel, então qualquer viagem, qualquer deslocamento sempre era, né, caminhando. E o que que a gente está vendo no caminho, né? Quem nós estamos vendo? Às vezes a gente só vê a nós mesmos, né? Nós vamos começar aqui então. É comum que no caminho eu e você só vejamos os nossos problemas. A gente está tão comprometido com aquilo que nos incomoda, né, que a gente não consegue contemplar mais. A nossa visão periférica, que é essa visão que consegue enxergar além, ela vai ficando turva, atrofiada, limitada, porque é comum que no caminho, enquanto eu e você caminhamos, enquanto eu e você caminhamos na nossa fé, no ministério, vamos caminhando, a gente esteja comprometido numa ótica, numa visão em reconhecer aquilo que nos incomoda, aquilo que nos deixa desconfortável, ou seja, os nossos problemas, os seus problemas, eu vendo os meus problemas. Jesus não. E Jesus, com certeza, como homem aqui, tinha alguns problemas, não tenha dúvida, irmãos. Mas ele caminhava e ele viu um homem, ele viu o problema do outro, nesse caso, um cego de nascença. E aí vem os discípulos. Isso aqui é federal para nós. Porque eu e você, eu quero agora te desafiar nessa narrativa aqui a se deslocar tanto para os discípulos como para as pessoas do final, né? Que vão chegar
quando ele sai, uns diziam, outros diziam, né? Que é esse final do texto aqui. Mas os discípulos vão falar assim: Jesus, vamos lá, vamos conversar sobre o problema? Explica esse problema desse homem aí. Quem pecou? É, porque problema, ou problemas no plural, né? Ele tem que ter uma relação causa e efeito. É isso, né? Vai, Jesus, espera aí. E olha que problema esse aí, né? Cego de nascença. Então, peraí, quem é que pecou? Nós já criamos uma equação aqui. Jesus, é só você resolver a equação. Porque a nossa equação para resolver problema é essa. Quem é que pecou? O que está acontecendo? O que está faltando? Né? Simples assim. Então, pronto, Jesus. Para a gente entender o problema desse homem, explica quem é que pecou. Irmãos, é libertador isso aqui, irmãos. É libertador. Deixa Deus falar no seu coração aí. Como diz meu querido Paulo Borges, deixa Deus ministrar no seu coração. Jesus não entra nessa. Jesus então vai dizer: presta atenção, vocês estão fazendo a pergunta errada. Você sabe qual é o problema muitas vezes da minha fé e da sua fé, irmãos? Da nossa caminhada cristã? Ela está me insistindo numa pergunta errada. Ela está me insistindo em orientar as nossas vidas para resolver os nossos problemas com as questões erradas. E aí você está fixado. Você ficamos ali comprometidos com uma pergunta reducionista e também redundante para resolver o nosso problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? Quem é que pecou? Porque se eu entender quem pecou, eu resolvi esse problema, meu problema. Não, irmãos, preste atenção. Preste atenção. Na medida em que, olha só, acabei de ver aqui, acabei de vir uma revelação aqui. Se Jesus se desse a responder essa pergunta tão reduzida, né, quer dizer, quem é que pecou? Ele ia fazer coro, talvez, com o grande anseio que essas perguntas reduzidas que nós temos para tentar lidar com os nossos problemas pessoais insiste. Na verdade, é uma pergunta que também tem nela implícita uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma compreensão de fé, que caracteriza a maioria do povo evangélico hoje. Talvez eu e você, se a gente não ficar atento, hein? Que é o seguinte: Jesus, respondendo essa pergunta, você vai afirmar para mim que você está nesse mundo para resolver o meu problema. Até porque se a gente está falando de pecado, né? E quem é que pecou, então a gente consegue jogar para você a responsabilidade de resolver meu problema. Quantas pessoas vivem um relacionamento com Deus no intento de que Ele resolva o meu problema aqui nessa terra? Caminha olhando para si mesmo, não consegue ver nada além de si. Quantas pessoas, e preste atenção, irmão, quantas vezes eu e você estamos caminhando, olhando para os nossos problemas, relacionando com Deus, fazendo pergunta para orando a Deus. Essa pergunta aqui se manifesta muitas vezes na minha oração e na sua, para que Ele resolva o meu problema. Para que ele me ajude a entender como é que eu vou resolver meu problema. Porque se eu resolver meu problema, parece que eu vou chegar em paz. Que miséria, irmãos. Que miséria. Que eu e você vivemos muitas vezes. Mas aí vem Jesus e fala assim: não é essa a pergunta. Não é essa a equação. Não é esse o caminho. Não é isso. Não tem a ver com uma resposta objetiva de como nós vamos explicar o problema do outro. Tem a ver com uma coisa, irmãos. Irmão, isso aqui é o cerne do texto, a chave hermenêutica. Isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Você sabe, irmão, minha irmã querida, meu irmão querido de domingo, como
nós podemos alcançar uma forma de ser enquanto cristãos, enquanto discípulos, né? Enquanto membros de um corpo, como a gente foi orando aqui antes. A perspectiva de que tudo aponta para uma manifestação da obra ou das obras de Deus nas nossas vidas. Como, irmãos, nós podemos nos desvincular da ideia de que nós servimos a Deus para Ele resolver os nossos problemas e alcançar uma perspectiva divina, madura, de que tudo aponta para uma manifestação de Deus nas nossas vidas, tendo muito, tendo pouco, estando abundantes ou com escassez, com economia favorável ou desfavorável, com diesel a 7, 8, 9, 10 reais, ou com a gasolina abaixo de 3, não interessa, irmãos, em nome de Jesus, com a conta no azul, com a conta no vermelho, com carro, sem carro, tudo. Quando nós vamos assimilando isso, tudo é um apontamento para que se manifeste as obras de Deus na terra. Aí, nessa perspectiva, você pode alcançar o versículo que nossos evangélicos do Brasil amam. É a partir daqui que você vai alcançar o que Paulo diz, que tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo como a maioria dos evangélicos acreditam, como uma expressão resolutiva dos meus problemas pessoais. O tudo posso é a gente alcançar esse nível de experimentar constantemente a manifestação das obras de Deus. E aí vem o final. Eu ficaria muito tempo falando isso aqui, mas deixa eu caminhar pro final. Porque o final é muito, assim, irmão, isso aqui é minimamente curioso para dizer, assim, para começar, né? Que cura é essa, Jesus? Você tá doido? Coisa nojenta, que coisa insalubre, que coisa sem noção, vai cuspir? Vai cuspir, fazer lodo, fazer barro. Não, mas peraí. Aprendi há um tempo atrás. Na jurisprudência, na jurisprudência das suas curas, Jesus, você já fez diferente. Não tem jurisprudência para você ficar cuspindo em terra e jogando em olho dos outros, não. Você podia só falar, ué. Não vai ter uma jurisprudência para esse barro, para esse lodo. Peraí, como é que você vai sustentar isso aqui? Né? Faz uma coisa mais higiênica, mais objetiva, né? Não, o cara tá com um problema, mas resolve o problema dele de uma maneira mais agradável, mais confortável. Lendo isso aqui, irmãos, por acaso eu fiquei lembrando do barro. Eu quero terminar com isso aqui agora, nós vamos caminhar pro final. Porque, engraçado, lendo isso aqui, eu fui me dando conta da gente, nós, assim, da nossa comunidade, a partir da minha vida. Mas eu fiquei lembrando de 1 quilômetro de barro que você vai ter que pegar hoje, e parte desse barro eu também vou pegar, para a gente encontrar Deus ali na comunidade. Fiquei lembrando que nesses anos todos, né? Por que que Jesus não resolveu o nosso problema do asfalto? Mas Jesus resolve esse problema do asfalto. Você acha mesmo? Irmão, presta atenção nisso aqui. Você acha mesmo que Jesus está refém da Prefeitura Municipal de Uberlândia? Você acha mesmo que Jesus está refém do raio do vice-prefeito, vereador, seja lá de quem for, do DENIT, para resolver rotatório? Você acha mesmo que ele está refém disso? Você acha mesmo que ele está assim, extremamente preocupado, assim, porque ele não está conseguindo resolver o problema dessa igreja? Mas essa igreja tem um problema, porque os carros dos meus filhos, ainda que faça parte, irmão, e faz, está aqui no meu WhatsApp, eu tenho que resolver isso hoje, sem falta.
assinar como presidente da igreja a petição que vai chegar no raio do não sei do quem, pedindo asfalto, tá tudo bem. É isso mesmo, a gente tem que fazer isso. Eu vou assinar um negócio, o trem vai para lá. Mas presta atenção, irmãos. Não desperdice o seu barro. Não desperdice esse lodo que está vindo para nos curar. Eu vou afirmar, irmãos, o barro que nos rodeia, nas estradas que nós passamos, é cura para a nossa vida e a gente não está entendendo isso. Eu vou repetir. O barro que está entre a nossa comunidade, a nossa igreja e aonde a gente existe, a nossa casa, é para curar a nossa cegueira. E nós não estamos entendendo isso, irmãos. Nós não estamos entendendo isso. E o Senhor, de forma graciosa, graciosa, Ele está deixando esse barro aqui, para que a gente possa deixar Ele nos curar, curar a nossa cegueira e nos levar a entender que Deus não está aqui para resolver nosso problema, irmão. O reino de Deus não é um contrato de serviço com a minha pessoa, para que a minha fé venha e me gere recursos e conforto. Não é isso. Enquanto eu e você existirmos nesse mundo, nessa perspectiva, a tendência é que a gente viva um evangelho imaturo, mirrado, muito distante de um propósito. E aí fecho, fecho. Falei, se coloque nos discípulos e agora nesse povo aqui. Esse povo, esse povo é bem comum mesmo que eu e você nos identifiquemos com eles, né? Porque os vizinhos que conhecia, viu, né, o problema do outro, não, preste atenção nisso aqui. Sabia ver o problema, mas não conseguiram ver a manifestação de Deus. Começa. Aí, nossos vizinhos têm que ser mineiro, a gente é mineiro, né? Uai, sou, mas isso aqui não era um mendigo? Mas não tô entendendo, não. Isso aqui era um mendigo. Por que que tá enxergando? Por que enxergando, mendigo? Não, 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 pera aí, eu tenho que entender por que que você tá enxergando. Uai, o que que tá acontecendo? É, sou eu mesmo. Sou eu. Não, mas pera aí, como é que seu problema foi resolvido? A gente também tem problema para resolver. Como é que seu problema foi resolvido? Ah, um homem chamado Jesus fez barro, passou. Não, não, vamos atrás de Jesus para resolver nosso problema. Onde ele está? Não sei. Fecho dizendo. Toda vez que eu e você, toda vez que eu e você insistirmos numa relação com Deus, para que Ele resolva o meu problema e o seu de maneira unilateral, toda vez que eu e você insistirmos em orações, numa perspectiva de procurar Ele, para que Ele venha e resolva o meu problema, sabe qual é a tendência? Que você não o encontre de fato. Onde ele está? Não sei. Não sei. Talvez se aqueles vizinhos tivessem disponíveis para ver as obras de Deus, eles com certeza saberiam onde ele está e conseguiriam existir com eles, né? Deus te abençoe, irmãos. 10 horas da manhã temos celebração. Graças a Deus por isso. Pastor Marcos preparou uma palavra muito boa para a nossa série de fé e finanças. Não perca. Deixa Deus falar o seu coração e seguir com essa revelação, mesmo sem ter combinado nada com ele. Deixa Deus seguir com essa revelação hoje, com você ali às 10 horas, tá bom? Fica na paz, irmãos. Deus abençoe. Tchau.